manhã ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Caminhada Espiritual. Reflexões e debates sobre a espiritualidade e a vida, questões ambientais, defesa da cidadania, tolerância racial e religiosa, com Alan Barbieri. Oferecimento: Toques de Aruanda EAD, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse estudaremcasa.com.br. Tempo, entro no acordo contigo. Tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo, um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo. Apenas contigo, amigo. Tempo. Boa noite, meus amigos, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda, o pessoal que está aí presente com a gente já acompanhando o programa Caminhada Espiritual. Começando mais um domingo aqui ao vivo com vocês, diretamente de Jundiaí, São Paulo, nos estúdios da Rádio Toques de Aruanda, e muito feliz de estar com vocês aqui mais um programa e da repercussão que estamos tendo positivamente diante do incentivo para o estudo religioso, para o estudo da Umbanda, para as pesquisas voltadas à Umbanda. E isso é muito legal, porque a gente vem tendo um debate muito positivo em relação a isso. Estou muito contente, né? A proposta da rádio é essa, não só desse programa, mas a proposta da rádio é fazer com que vocês, ouvintes e amigos que estão na internet, tenham muita informação à disposição, mas que vocês foquem em estudar e praticar aquilo que vocês vivenciam, né? A gente incentiva muito isso, e é muito legal vermos isso acontecer, né? Vermos o resultado disso daí. E a gente vem percebendo isso com muita frequência, né? A gente tem programas hoje de Umbanda, Candomblé, espiritualista, que fala sobre o preconceito, que é muito importante, que fala sobre o culto orixá, que fala sobre as diversas culturas dentro do mundo afro-brasileiro, que a gente talvez não sabia, que a gente não dava atenção, e ver quanto isso influencia na nossa religiosidade, na cultura da nossa religião. E o nosso objetivo tem sido alcançado. E vocês que têm acompanhado os programas, vocês ouvintes que têm participado, têm nos ajudado muito, tá? Hoje a gente vai falar de diversos assuntos aqui, especialmente porque assim, o programa ele é voltado realmente às perguntas e respostas também. A gente foca em cima de uma pergunta e aborda um assunto. Esse é o meu propósito, até para não responder um grande volume de perguntas, mas a gente conseguir chegar em uma reflexão sobre algum deles, tá? Então, de algumas perguntas que tem, a gente vai acabar abordando obrigações na Umbanda, especialmente, né, porque tem uma pergunta sobre isso, né? Então, e uma coisa que eu sempre falo aqui é a necessidade do estudo, né? Muita gente questiona que para que estudar, né? E o conhecimento que os guias passam, isso não vale, né? Então muita gente questiona, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, até para vocês poderem entender, né, essa proposta da Rádio Toques de Aruanda. Bom, novamente agradecendo a todos os nossos irmãos e irmãs presentes no programa Caminhada Espiritual. Sou Alan Barbieri, estou ao vivo. E quem quiser participar, vou pedir, gente, que envie suas dúvidas, suas perguntas pelo Facebook, tá? Pelo chat do Facebook, para que a gente possa acompanhar as suas perguntas. A gente está com o MSN um pouco congestionado, então a gente está utilizando menos, tá? Especialmente hoje.
Então hoje nós não vamos utilizar o MSN. Então vou pedir que as suas dúvidas, questionamentos ou participações sejam enviadas pelo e-mail. Pode enviar para toquesdearuanda@hotmail.com, toquesdearuanda@hotmail.com, ou pode mandar também pro Facebook mesmo, tá na página do Face ou no chat, que o Leandro, a Vânia estão no chat aí também, tá? Então eles vão acompanhando e passando para mim as perguntas, tá? Lembrando que estamos ao vivo nesse domingo, 8h05, tá? Olha, foi perguntado para mim essa semana, por que na Umbanda não se tem tantas obrigações? Tantas obrigações quanto no Candomblé, e porque algumas casas, elas têm mais obrigações que as outras, porque algumas casas têm saída de orixá, porque o que realmente é a Umbanda, né? A Umbanda tem isso, né? Essa foi a pergunta do nosso irmão Luciano, e agradeço, irmão, a sua participação, tá? Ele é de Minas Gerais. E assim, Luciano, isso serve aí para todos nós refletirmos também, né? Na Umbanda não existe uma certa obrigação que nem existe no Candomblé. Nós temos que entender a diferença, e também é importante, temos que entender que não existe o errado, né? Não existe o errado, nós não podemos focar no que é certo e no que é errado, e sim naquilo que nos faz bem, né? Eu conheço irmãos e irmãs umbandistas aí que não praticam a sua espiritualidade, não estão incorporando, não trabalham, sabe que a espiritualidade aguarda isso, mas ainda assim as coisas caminham muito bem, a espiritualidade se comunica muito bem, né? E essa pessoa consegue ter influência com a espiritualidade muito bem. Então, assim, não existe o certo ou errado se você acende uma vela amarela para o Oxum e se você acende uma vela rosa para o Oxum. Existem tradições, existem culturas, existem vertentes, né, que diferencia. Mas assim, o que é certo e o que é errado? Se a gente limitarmos o orixá a uma única forma de praticar, a gente já não está falando mais da evolução da espiritualidade, porque assim, Oxóssi, por exemplo, não existe somente quando nasceu os cultos afro, por exemplo. Pode ser que o nome tenha existido ali, a cultura, mas assim, a divindade Oxóssi, a divindade que está por trás do nome já existia. Ela veio se adaptando à cultura, ela veio se adaptando ao local onde ela estava sendo cultuada. Então a energia, ela é divina, ela é pura. Nós que vamos colocando acentos, nós que vamos colocando informações, mas a energia, ela é pura, ela vem de uma única forma, ela irradia uma única coisa. É nós que incrementamos como que deve ser cultuado ou não. É a cultura que determina isso, é a cultura do país, é a cultura da região que determina, tá? Então, Luciano, você perguntou se era certo ou não, o que realmente era Umbanda. Eu digo para você assim, que tudo que é intitulado Umbanda, dentro do bom senso e da caridade, da lei divina, é Umbanda. O que nós não podemos como eu disse, dizermos o que é certo e o que é errado, tá? Nós não podemos dividir isso. Isso é certo e isso é errado. O que nós podemos dizer isso serve para mim, isso não serve para a minha prática, porque as entidades que eu trabalho se manifestam dessa forma, querem assim, porque assim, para mim, para minha espiritualidade, vai ser melhor, né? Na minha casa não tem saída de santo, como na casa de um grande amigo, por exemplo. Eu tenho, e ele, na casa dele é de Umbanda e tem a saída de santo. Ele veio do Candomblé, então é a forma dele praticar. Está errado? Claro que não. Claro que não. Se aquilo faz bem para ele, para os filhos da casa, pronto. Claro que dentro disso a gente tem as divisões. Umbanda sagrada, Umbanda homolocô, enfim, Umbanda de mesa, né? E tem tantas Umbandas, assim como em todas as religiões tem as suas divisões. Mas isso é importante para que a religião consiga alcançar diversas formas de pensar, diversos pensamentos e níveis, enfim. Mas isso é importante, as vertentes são importantes. A gente tem que perder a mania de dizer que a vertente é errada, que a quantidade de vertentes, que a quantidade de formas de praticar, as diferenças é errado. Diferença não é errado. Diferença pode não servir para nós, mas ela não é errada, né? O que a gente tem que definir o que é Umbanda e o que não é Umbanda
o que foge da caridade e da lei divina. Isso, o que não serve à caridade, o que não serve aos orixás, automaticamente não é Umbanda. Isso é fato. Tá? Agora, o que é certo e o que é errado, aí cada casa sabe o que faz. Né? E nós, como médiuns, todos, pais, mães presentes, temos que ter a consciência de passar aos nossos irmãos, filhos e amigos a grande verdade sobre a nossa religião, que ela serve à luz divina, que ela serve à lei, que ela serve à justiça, e é importante termos a consciência disso. Isso é Umbanda. Umbanda serve exatamente isso. Agora, as vertentes que ela vai tomar e as diferenças, aí já é uma outra questão. Tá certo, Luciano? Obrigado pela sua participação. E só que fazer um comentário, a gente estava conversando com a professora Rose agora. A professora Rose apresenta o programa Tenda Cigana. A gente estava combinando algumas coisas para o programa de terça-feira. Está, gente, imperdível. Hoje vai ter um convidado que ele está direto dos Estados Unidos e ele é músico, ele tem uma banda na Califórnia, especialmente na Califórnia, se eu não me engano. E ele recebe as músicas, ele recebe as letras, as melodias através ele recebe da espiritualidade. Então, quer dizer, ele não tem nenhum contato com música, ele não teve nenhum contato com música, ele não estudou música e de repente ele faz música até com um copo, né, com uma xícara, com uma taça, ele consegue reproduzir um som e tirar uma melodia dali. É impressionante. Eu recomendo muito vocês a estarem nesse programa terça-feira agora, às 4 horas da tarde, no Tenda Cigana. E vai ser maravilhoso, porque até vou dar um resuminho para vocês do que eu sei, né? Do que eu sei, que ele se jogou num rio e com 6 anos, parece que com 6 anos, e dali ele começou a ter seus desdobramentos, as suas viagens astrais, e começou a ter o contato com a música. Quando ele voltou ele se jogou no rio, acredito eu que seja aí para se matar, enfim, mas ele se jogou no rio e naquele momento ele ficou inconsciente e visualizou muitas informações que eu vou deixar que ele passe para vocês, e dali em diante ele faz música como ninguém, tem uma banda nos Estados Unidos, está viajando o mundo e hoje está especialmente em Califórnia, se não me engano, e vai vir falar para a gente desses assuntos, tá? Contamos então com vocês na terça-feira no programa Tenda Cigana às 16 horas, tá? Com a professora Rose de Souza. Tem outras perguntas aqui bem interessantes. Aqui eu tinha comentado que sobre as obrigações da Umbanda, né? Então eu ia pegar o gancho da pergunta do Luciano para comentar algumas coisas. Que na Umbanda, assim, as pessoas perguntam, mas isso é necessário? Isso é necessário? Meu pai de santo pediu para fazer isso, minha mãe de santo pediu para fazer aquilo. E as pessoas sempre perguntam isso. E assim, eu pergunto assim, você médium, que de repente tem essa dúvida, ou quando pedem para você fazer alguma coisa dentro da casa que você trabalha, você questiona, você confia verdadeiramente nessa casa? Né? Você está trabalhando nessa casa e confia plenamente no que está acontecendo? Se você confia, então faz. Não pergunte se é certo ou se é errado, tá? Então, existe esse termo, né? Obrigações da Umbanda é muito comentado. Obrigações do Candomblé, obrigações, enfim. A gente já falou disso em outros programas anteriores, que nos deveres do médium, não exatamente as obrigações, mas os deveres do médium. Uma das coisas se você está fazendo parte de uma corrente, de uma casa de Umbanda, respeite essa casa, acredite que se a babá disser para você, olha, é assim que funciona, você tem que fazer. São os filhos que se adaptam às casas e não as casas que se adaptam aos filhos. Filho hoje está numa casa, amanhã ele está em outra. É a evolução natural do ser humano. Uma hora ele está convivendo com umas pessoas, outra hora ele está com outras, e assim vai. Ninguém fica eternamente em um único lugar e com uma única pessoa, né? As coisas mudam, as coisas... entendeu? Não existe a eternidade nessa questão. A convivência, a evolução da pessoa, ela vai mudando, principalmente quando se trata de espiritualidade, que é a evolução, é a mudança constante no ser humano, né? Conforme você vai trabalhando, vai praticando, você vai percebendo que as coisas vão mudando para você, e aí seu pensamento é outro, suas vontades são outras. Então, algumas das obrigações essenciais dentro da Umbanda, eu não vou falar tudo aqui, assim, tudo que já foi dito,
tá? Mas coisas básicas, né? Que é tomar seus banhos. Dizer, primeira coisa, estude a sua religião, tá? Antes de passar qualquer coisa, estude a sua religião. O dever do médium é conhecer a sua religião, tá? Eu acho que conhecer os fundamentos de uma vela, conhecer os fundamentos de uma erva, conhecer os fundamentos do bater cabeça, do cantar, né, do se movimentar no terreiro, o porquê de tal coisa. Enfim, é importante o médium ter a consciência de tudo que ocorre dentro de um terreiro de Umbanda, tá? Pelo menos daquilo que está ao seu alcance dentro daquela casa, tá? Mas é importante que o médium tenha total consciência de tudo que se passa com a sua mediunidade, né? Olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo, por quê? Por que que os meus guias se manifestam dessa forma, né? Talvez para o pessoal que está ouvindo o programa desde o começo, eu esteja sendo repetitivo falando sobre isso, mas é essencial o médium ter consciência de que ele deve estudar a sua religião e, principalmente, perguntar aos seus guias, aos mentores que lhe acompanham, sobre os porquês dos comportamentos, os porquês dos seus trabalhos e dos elementos que ele utiliza. Tá? Eu não vou me cansar de falar isso aqui, porque a gente vê muitas pessoas hoje sendo enganadas, sofrendo e achando que a vida não está andando bem por causa que é Umbanda, porque os guias estão cobrando, porque acreditam no que os outros talvez estão espalhando por aí, ou que não confiam naquele que queria o bem. O que eu quero dizer é assim, que nós médiuns devemos acreditar plenamente nos nossos guias. Se alguém disse, olha, os teus guias vão ficar presos aqui na minha casa, isso acontece muito, né? A gente ouve pelo menos dizer, né? Olha, você vai sair do terreiro aqui? Tudo bem. Então, os seus guias ficarão na casa. Isso acontece muito. E isso não é uma verdade, né? Obviamente que a gente já sabe disso, que isso não é uma verdade. Mas a pessoa passa a viver aquilo. A pessoa leva aquilo para cá, leva aquilo dela e deixa de acreditar em uma intuição e deixa de acreditar em um conselho do guia. Porque acreditou naquilo. Nunca perguntou para o seu guia, nunca talvez buscou dentro de si a verdade sobre isso. Olha, realmente, vocês foram embora, vocês estão presos, vocês estão amarrados. Pergunta, não custa você, em uma ocasião, procure uma casa para trabalhar, busque incorporar, porque quando isso acontece, normalmente a pessoa deixa até de procurar outra casa para trabalhar, porque ela acredita que ela não tem mais os guias. Né? Esses dias me perguntaram, eu estou citando isso especialmente por causa dessa pergunta, perguntaram para mim exclusivamente o que a pessoa podia fazer para bloquear a mediunidade de uma outra pessoa, afastar os guias dela, porque ela não queria mais trabalhar. Aí eu perguntei, você acha que isso é possível? É uma questão muito, muito interessante, porque assim, gente, ainda tem gente que acredita que o ser humano está acima dos guias. Ainda tem gente que acredita que o ser humano ainda é capaz de manipular. É hoje que o guia é eu que dou o nome, é eu que faço, é eu que escolho, hoje o guia faz, hoje o guia não faz. Está longe disso. Está longe. Sou eu quem vou coroar o seu guia. O seu guia precisa... Entendeu? Seu guia está precisando de tal coisa. Gente, isso é péssimo. Como o guia está precisando de tal coisa, entendeu? O guia vem pronto para trabalhar. O guia vem pronto para realizar o seu trabalho, a sua caridade. Ele vem pronto, ele não vem esperando com que alguém venha e coroe ele, ele não vem esperando com que alguém venha e abençoe ele, ou deixe ele preparado. Um Exu não precisa ser iniciado. Tem gente que inicia Exu, olha, hoje vai ter gira de Exu para que os Exus que vão iniciar. Os Exus que não são iniciados não podem dar consulta, por exemplo. Como assim? O problema, vamos repetir o que nós falamos no programa passado, né? O problema está em nós, médiuns. Os bloqueios, as limitações estão em nós e não nas pessoas, e não nos guias. Os guias, os mentores, eles não têm essas limitações que nós colocamos dentro de um terreiro, por exemplo. Né? Não existe muita coisa aí que o pessoal tem medo, sabe? Então essa pergunta
que chegou até mim, como que a pessoa poderia fazer para bloquear os guias de uma outra pessoa, porque ela não queria mais incorporar, eu achei um absurdo. Eu só perguntei, você acha que é possível? A pessoa diz, me disseram que sim. Aí eu disse para a pessoa, então você busque com essa pessoa que disse que sim, como fazer, porque não existe isso. Então assim, não existe, gente, você bloquear uma entidade. Como eu afasto as minhas entidades para elas não me cobrarem mais? Como que eu tiro as entidades do meu caminho? Olha, estou com Exu de frente. Olha, Exu e Pombagira de frente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa mais utilizada que... Bom, enfim, mas estou com o meu Exu de frente, por isso que minha vida não está dando certo. Eu sou muito namoradeira porque minha Pombagira está de frente. Ela está me atrapalhando. Minhas coisas não dão certo para mim porque a Pombagira tomou a frente. Preciso amarrar meu Exu. Nossa, quantas vezes eu já não ouvi falar isso. Então assim, gente, vamos ter a consciência, importante isso, vamos ter a consciência de que a espiritualidade está além da nossa realidade. Não é porque eles baixam as suas vibrações para que trabalhem através da incorporação em nós, médiuns, que nós somos iguais a eles, ou somos melhores, ou enfim. Eles estão muito além da nossa realidade. Médiuns, nós devemos ter consciência disso. Tá? Os guias não são brinquedos, os guias não incorporam para tomar cerveja e brincar, os guias não incorporam para dar conselho para a família. Tá? Os guias vêm para realizar um trabalho que vai refletir na espiritualidade de alguém. Ele não vem simplesmente para falar, olha, você tem que ir para a escola, viu? O guia não vem dentro de casa para dar conselho para o filho, dizer que ele tem que ir para a escola. Isso é dever dos pais ou de quem está criando. O guia, ele vem para mover a espiritualidade de alguém, ele vem para estruturar alguma coisa. Tá? Total consciência devemos ter disso, gente. O guia não vem para brincar. O guia sabe o que ele está fazendo. O guia não vem para ser coroado. O guia não vem para ser iniciado. O guia não precisa disso. Tá? Eu falo isso com toda a absoluta certeza. Acreditem nos seus guias. Eles sabem o que fazem. Tá? Antes de perguntar para o outro, pergunte para o teu. A guia que ele usa, pergunte para ele. O que ele quer de oferenda, e se ele quer alguma oferenda, pergunte para ele. O que ele gosta de beber, gosta de utilizar como bebida para trabalhar, pergunte a ele. Tá? Pergunte a ele. Ele realmente vai dizer para você o que é melhor para a sua espiritualidade e para a espiritualidade dele, porque ele também está em evolução. Apesar de já estar em um nível muito além do nosso, mas ele também está em evolução. Esses fatos acontecem muito com o Exu e Pombagira por estarem em uma realidade paralela da nossa, né? A questão de vibracional e na crosta, enfim. Mas eles estão em um nível muito mais humano, né? Eles têm um contato muito mais humano. Não necessariamente que eles estão vivendo a nossa realidade, mas eles estão vibrando muito mais próximos dos humanos, né? Então isso acontece com muita frequência. O extrapolar acontece muito mais com Exu, Pombagira e Exu Mirim, né? Acontece muito mais. Difícil acontecer, você não vê um caboclo enchendo a cara, né? Porque ele é mais puro? Não, é porque as pessoas se sentem mais livres com Exu e Pombagira e Exu Mirim. As pessoas se sentem mais abertas a exteriorizar aquilo que estão dentro de si. Isso é inconsciente, é natural, né? Então aí que está, aí que reflete a sua reforma íntima, aí que reflete o seu estudo de Umbanda, é aí que reflete a sua evolução. Durante a incorporação, por exemplo, de um espírito como Exu, Pombagira e Exu Mirim. Se você tem consciência do bom senso, que é essencial em qualquer situação da vida, né? Se você tem consciência disso, no momento que você incorporar um Exu, uma Pombagira ou um Exu Mirim, por mais que você se diga inconsciente, totalmente inconsciente, você vai ter a tua consciência que está sendo exteriorizada, tua inconsciência, que o Exu faz isso muito bem, exterioriza aquilo que o médium tem dentro de si, o que é bom e o que não é bom. Exu, Pombagira e Exu Mirim faz isso de forma brilhante, né?
coloca o espelho na frente do médium, né? E se você tem noção do que é certo, o que é errado dentro da religião e utiliza o bom senso dentro dela, você não vai cometer, seus guias, vamos dizer assim, entre aspas, não vão extrapolar em nada, não vão desrespeitar ninguém, tá certo? Então, entendimento e bom senso e respeito, enfim, tudo que a gente sabe, a gente aprende no berço o que é certo, o que é errado, né, a gente deve levar para a nossa vida e para dentro da nossa religião. Tá? Eu não me canso de falar isso. Nossa proposta do programa, obviamente, que é compartilhar experiências da nossa caminhada espiritual, da minha e da de vocês que compartilham com a gente aqui suas dúvidas, seus comentários, e a gente passa isso no programa, mas principalmente incentivar as pessoas a praticarem uma Umbanda consciente, não consciente de você lembrar o que você está fazendo quando está incorporado, mas consciente de você saber o que está acontecendo, consciente de saber o porquê de acender uma vela, o porquê que não se acende para Exu dentro de casa, por exemplo, que a gente cansa de falar isso também aqui, porque que, enfim, detalhes simples, mas que você deve saber. É um dever do médium de Umbanda saber essas informações, no mínimo é o que ele tem para fazer por ele, tá? Bom, tinha me perguntado também da necessidade do estudo de Umbanda, né? Se realmente era necessário a pessoa estudar, porque o que o guia passava, esse nosso irmão pediu para não passar o nome dele. Então, se o guia passava informações, para que estudar? Para que estudar com pessoas encarnadas que não estavam no nível dele, e se o guia já passa o necessário? Né? É assim, o guia realmente, esse nosso irmão que nos mandou a pergunta, o guia passa o necessário. Mas é assim, vamos voltar ao que nós estávamos falando rapidinho para a gente não ficar repetitivo nisso. O guia ele vai passar para você aquilo que a tua consciência acredita ou sabe. Mas, é isso que o teu guia vai passar. Ele vai passar para você até o seu limite, até onde você vai. Não significa que se você conhecer todas as ervas e se você conhecer o poder de todas as magias de Umbanda, entender todos os pontos riscados, entender cada situação dentro de um terreiro de Umbanda, enfim, você saber tudo sobre o orixá e tudo mais, não significa que você vai influenciar o guia no momento do trabalho dele. Muito pelo contrário, você vai dar para ele ferramentas para que ele se manifeste com clareza, porque às vezes o guia pode falar para você, olha, a alface, por exemplo, é bom para descarrego, por exemplo, e o outro pode falar que é bom para prosperidade. Um exemplo besta, tá, gente? Entendeu? O que você vai acreditar? O guia, você vai acreditar realmente que aquele alface funciona para que você vai acreditar? Você vai acreditar que aquele alface funciona realmente para o descarrego ou para a outra finalidade? Então, assim, o conhecer a essência daquilo, conhecer a essência das coisas, conhecer a essência da religião, ela te dá base para que o guia se manifeste e mostre quem ele é e o que ele veio fazer. Porque por mais que você saiba algumas coisas sobre a religião, o guia vem e às vezes fala, olha, para mim isso tem que ser desse jeito. Eu quero que isso use assim. Eu gosto disso assim. Não, mas peraí, eu aprendi assim. O guia vai colocar a direção dele, ele vai colocar a mão dele onde tem que colocar, ele vai modificar algumas coisas naturalmente. Por quê? Primeiro, você está confiante de que você sabe sobre aquilo. Você tem certeza que aquilo é para aquela finalidade. Se você confia no teu guia, você vai acreditar quando ele disser para você, olha, faz um pouquinho diferente hoje. Você vai acreditar. Você já sabe o poder que aquele elemento tem. Com uma mãozinha do guia, aquilo vai longe. Né? Por isso que eu volto a dizer, devemos confiar nos guias, nos mentores, devemos confiar, porque são eles que nos dão estrutura. Confiar no que o guia fala é importantíssimo isso, gente. É importante. Você estudar fora do seu terreiro, fora daquilo que o guia passa, é essencial. Porque você vai medir aquilo que é seu, aquilo que é do guia, aquilo que porque você aprende coisas novas. Realmente, a pergunta foi essa. Se o guia ensina as coisas, para que eu preciso aprender com os outros? Você aprende com os outros, com as pessoas que já viveram, com as pessoas que pesquisaram, se aprofundaram no assunto,
coisas que estavam fora da sua realidade. Tá? E nem é não porque o guia também é um guia, que ele também sabe exclusivamente tudo sobre tudo. Tá? O guia se foca especialmente em uma única força, em uma única forma de trabalho. Né? A gente já falou disso também em outros programas. Eu vou repetir uma informação assim, que nem nós falamos aqui. Vamos colocar um caboclo pena branca, por exemplo. É um caboclo especialmente que trabalha na força da fé. Vem de Oxalá, especialmente um caboclo que trabalha na força da fé. Ou seja, ele vai trazer para os seus filhos, para os seus consulentes, ele vai trazer a fé na vida da pessoa, ele vai incentivar a fé, ele vai ensinar como a pessoa encontra dentro de si a fé, que muitas vezes está adormecida. Então ele vai utilizar de todos os elementos necessários que utilizamos na Umbanda para estimular a fé em alguém. Então, entenderam? É essa a importância, primeiro, de sabermos o nome do nosso guia, para sabermos qual a finalidade que ele vai atuar com mais intensidade. Tá? E deixar com que ele trabalhe, e confiar nele para deixar com que ele trabalhe dentro disso. Porque se a gente sabe que um caboclo pena branca trabalha especialmente com a fé, as pessoas que vão se aproximar estão ociosas nisso, são pessoas que talvez não acreditem muito, são pessoas que o guia talvez peça e elas não façam, então é necessário um pouco mais de paciência com essas pessoas, porque, enfim, são de diversos detalhes e que não cabe aqui, mas que é importante a gente ter noção de que o guia sabe o que está fazendo, que o guia sabe o que ele quer e qual o caminho que ele vai seguir. Ele sabe disso. Tá? Então, pronto, devemos ter a consciência disso, ponto final. Vamos confiar nos nossos guias, vamos estudar para que eles possam se manifestar com clareza e certeza, e que nós não vamos interferir quando ele mandar a gente acender uma vela azul para uma finalidade, por exemplo. Tá certo? Então, eu acho que o estudo religioso é essencial, indiscutível, né? Bom, tem outras perguntas aqui, tem algumas dúvidas chegando. E... bom, tem uma pergunta aqui da Alessandra, deixa eu ver se... Bom, qual a importância do pai ou mãe de santo para o desenvolvimento do médium? A Alessandra pergunta, ela faz duas perguntinhas aqui. Uma delas é... Primeiramente, Alessandra, obrigado pela sua participação, tá? Mandou pelo Facebook. Eu gostaria de perguntar ao Alan qual a importância do pai ou mãe de santo para o desenvolvimento do médium. Né? Diversas importâncias, na verdade, Alessandra. Porque assim, o pai e a mãe, ele é um médium, antes de tudo, ele é um médium também. Assim como todos os outros. Tem os mesmos problemas, as mesmas aflições, os mesmos sentimentos. Ele é um médium. A diferença é que ele assumiu algumas responsabilidades diferenciadas. Tá? Quando o pai ou a mãe da casa foi iniciado como sacerdote, seja em qual vertente, nação, enfim, da forma que foi, quando ele assumiu representar, estar à frente de um congá, ele não só assumiu a sua mediunidade, mas a espiritualidade das pessoas que o procurarem. Tá? Um sacerdote de Umbanda, ele não está só na frente de um congá, com brajá, ou representando ali um sacerdote e representando o chefe da casa. Por trás de um sacerdote de Umbanda está assentamentos, está firmezas, está obrigações, responsabilidades que muitas vezes os médiuns desconfiam. Então, para ser um pai santo, uma mãe de santo, muitas vezes é necessário se dedicar todo o tempo, o dia inteiro. Né? O dia inteiro se dedicar ao terreiro. Né? O dia inteiro. Por isso a necessidade dos médiuns colaborarem com o terreiro. Por isso a necessidade dos médiuns não questionarem quando é necessário pagar uma mensalidade. Porque o pai e a mãe da casa se dedica o dia inteiro. Ele dedica a sua espiritualidade, ele se coloca à disposição dos seus filhos para que, direta ou indiretamente, eles venham evoluir e andar com as suas próprias pernas mais tarde. Então, assim, a importância de um babalorixá, de uma mãe de santo, de um pai de santo, é essa, é que ele está responsável pela estrutura que a casa tem para que a mediunidade do médium seja muito bem encaminhada.
né? Você incorporar na tua casa, se fosse assim, vamos supor que ninguém precisa mais de pai de santo, cada um incorporar na tua casa, né? Ia ficar uma zona isso daqui. Desculpa a palavra, mas ia ficar uma bagunça. Por quê? Porque não tem doutrina, não tem regras. O pai de santo, além de ser o pai, literalmente o pai ou a mãe, literalmente ele dar as regras, mostrar qual é o melhor caminho a seguir, orientar, mas por trás de tudo isso, mais importante é a estrutura que ele deixou pronta para que os médiuns incorporem, trabalhem e atendam, façam as suas caridades e não levem nada para suas vidas, não levem nenhum problema. É essa a importância. Essa é a importância de um sacerdote, entre outros detalhes e particularidades que cada casa carrega, mas enfim, basicamente é isso. Ele é o seu pai espiritual, é a sua mãe espiritual, responsável pela sua caminhada espiritual, até dando o nome do programa aí, né? Caminhada espiritual, essa é a palavra, ele é o responsável pela sua caminhada, tá? Enquanto pelo menos você estiver ali dentro. Depois que você saiu da casa, aí a responsabilidade é totalmente sua, né? Então, também vai de algumas casas, tem pais e mães que eternizam isso, né? Enfim, o filho pode voltar quantas vezes quiser e vai aceitá-lo e vai ajudá-lo quantas vezes for necessário, mas uma casa deve ser muito bem, os filhos devem respeitar muito os pais e as mães da casa, porque eles têm um grande trabalho por trás, que não é somente incorporar o guia-chefe e dar as ordens, tá bom? E, Alessandro, você faz outra perguntinha, eu vou responder que dá tempo, tá? Por que para algumas casas os orixás que regem o ano são uns e para outras casas os orixás que regem os anos outros? Tá. Bom, Alessandro, é isso aí. Tá na internet, tá rodando diversos orixás regentes do ano, né? Eu, particularmente, eu não sei qual que é a fonte disso. Eu acredito, assim, que quando se trata de orixá, eu acho que regente do ano, eu não sei como que é isso, reger o planeta, enfim. Eu acredito, sim, que existe uma energia regente, mas aí como eu não me aprofundo nesse assunto, eu prefiro não comentar. O Marcelo Albão falou sexta-feira em ser Oxum, mas o Marcelo tira por Odus, né, que aí sai o orixá, a energia regente daquele Odu que se aproxima de Oxum. Né, ele passou isso, mas tem gente falando Oxum, Xangô, Oxalá, enfim. Aí eu já não sei também, tá? Bom, tem outras perguntas aqui bem interessantes. Marcos, obrigado pela sua participação, tá? Ele pergunta assim: gostaria de saber se existe diferença de caboclo de Ogum Beramar e Ogum Beramar. Obrigado. Bom, é assim, existe, Marcos, depende da casa, tá? Depende da casa, porque da Umbanda que eu pratico, existe o orixá Ogum, que ele pode entrecruzar. O que é entrecruzar? A Mãe Gladys Camuni fala muito disso no programa Conversando com Seu Tranca. Ele pode se ligar, a energia pura de Ogum pode de repente se ligar a um outro orixá até que chegue em você. Então ele aí entra com Ogum Beramar, enfim. Mas caboclo de Ogum Beramar, ele é um caboclo de Ogum que cruzado com Iemanjá, por exemplo. É uma energia é um caboclo de Ogum. Caboclo é uma coisa, orixá é outra, tá? Voltando aqui. Ogum Beramar, dentro do que eu pratico, é um orixá entrecruzado com outro orixá. Orixá, tá? Caboclo de Ogum, caboclo Ogum Beramar, ele é um caboclo, é um mensageiro desse orixá, tá? Ele é um representante, vamos colocar, desse orixá. É um espírito que trabalha na lei, tá? Que ele já conversa, que ele já atende, que ele dá consulta normal nos trabalhos de Umbanda, tá? Então a diferença é que um é o orixá e o outro é o caboclo. O orixá é aquele que é o orixá que nós incorporamos normal no terreiro, que não se comunica, que dança, que traz o seu axé. E o guia, o caboclo Ogum Beramar seria um guia de Ogum, por exemplo, o caboclo de Ogum, tá? Não sei se ficou claro para você, se a pergunta era bem essa, mas tá aí. Bom, obrigado por todas as pessoas aqui que estão fazendo seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Tô com a garganta bem seca hoje, tô um pouquinho ruim da garganta, gente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água e aí eu volto no comercial, a gente já falando um pouquinho mais de alguns assuntos relacionados à Umbanda, algumas obrigações, alguns deveres e respondendo mais algumas perguntas importantes para o entendimento do nosso assunto aqui, tá? Lembrando que nós temos o blog da rádio, eu acho importantíssimo
quem gosta de ler um pouquinho aí sobre o que a espiritualidade traz para as pessoas, as notícias, enfim, tudo que acontece relacionado à espiritualidade são postados no blog da rádio. Tudo não. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, o que encontramos, o que nós recebemos, tá? No blog são postadas diversas informações, não só coisas exclusivas, mas também o que acontece na internet. Tá? Algumas coisas que são compartilhadas, que são muito legais, que são positivas, que as pessoas podem depois guardar. E as pessoas também podem acompanhar o blog para ver isso. Tá? Tem muita coisa legal. Reunimos ali no blog muitas informações voltadas à espiritualidade. Recomendamos vocês acessarem www.blogdaradio.com.br blogdaradio.com.br. E você de repente também que tem oração, tem os seus artigos, tem notícias, tem enfim, alguma coisa que você queira compartilhar, nós recebemos dezenas de notícias, mensagens, enfim, por semana e a gente tem postado, separando algumas coisas para ir postando aos poucos no blog. Tá? E nós temos também o grupo do Google, quem quiser se inscrever, tá aí na página da rádio do lado esquerdo, você coloca o seu e-mail e clica em inscrever. Também nós postamos diversos artigos e notícias através desse grupo. E é bem legal, tem sido bem bacana. Tá? Então, gente, vamos para um breve comercial, vou tomar uma água e em instantes a gente já volta falando de outros assuntos positivos aí a favor da nossa religião. Tá? E lembrando, quem quiser participar, estou no Facebook, tá? Eu particularmente não estou lendo aqui o que está acontecendo, mas a Vânia e o Leandro estão me passando aqui no Facebook. Então, vocês quiserem participar, podem adicionar. Podem participar e compartilhar aí, tá bom? Gente, volto em um minutinho só. Lembrando, ao vivo, estou no programa Caminhada Espiritual, 8 horas e 41 minutos. Volto já. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando. És um senhor. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Caminhada Espiritual. Reflexões e debates sobre a espiritualidade e a vida, questões ambientais, defesa da cidadania, tolerância racial e religiosa, com Alan Barbieri. Voltamos já! Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo. Isso é, estamos de volta já com o programa Caminhada Espiritual. Sou Alan Barbieri, estou ao vivo com você aqui nesse domingo, 8 horas e 44 minutos. E a gente tem mais alguns assuntos para abordar aqui. Vocês acabaram de ouvir uma chamada aí do curso de Exu. Né? Eu ia até comentar para vocês, gente, é um curso maravilhoso. Tá? Ministrado pela mãe Gladys Camorim. E eu sou coordenador desse curso e a gente acompanha realmente a necessidade de estudar cada vez mais sobre o Exu. Eu recomendo muito que vocês, quem puder, fazer esse curso, fazer parte de tudo isso aí, realmente não vai se arrepender pelo conteúdo e pelo que vai somar na sua vida, né? Quem fez e está presente com a gente, está comentando aqui no Facebook sobre a maravilha que é esse curso e o que traz de bom para nós. Bom, vale a pena, quem puder, faça. O site é www.estudaremcasa.com.br www.estudaremcasa.com.br. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Tá? Bom, tem diversas perguntas interessantes aqui também ainda para a gente poder continuar discutindo o nosso assunto sobre Umbanda. Eu só queria lembrar vocês da nossa programação da rádio. Tá? Quem acompanha sempre já sabe e tem se manifestado muito positivamente com isso. A gente está com ouvintes do mundo inteiro simultaneamente, então é muito legal ver realmente a Umbanda sendo levada para tantos lugares, pessoas que estão sem terreiros muitas vezes, pessoas que não acreditavam nessa religião, pessoas que viam de uma forma negativa tudo isso e hoje acreditam e se dedicam e querem se aprofundar. Isso é fascinante, simplesmente isso, é fascinante ver as pessoas buscando alternativas para se ligar a Deus. Independente de religião, aqui eu estou falando sobre Umbanda, mas não é a religião que define esse contato, essa melhora, essa evolução espiritual, não. A evolução espiritual está no bom senso, no caráter, na reforma íntima, é aí que está a evolução espiritual, tá? Não está na religião. Tá? E a nossa programação, só lembrando aqui, segunda-feira, às
19h30, às 7h30 da noite, nós temos o programa Sopapo do Padeiro, com o babalauê e músico Paulo Malê. Esse programa é apresentado diretamente do Rio Grande do Sul, tá? E programa maravilhoso também com o Paulo. Trata de assuntos importantíssimos para todos aqueles religiosos ou afins que estão ligados às religiões afro-brasileiras. Eu acho importante você se ligar a essas informações que o programa oferece, tá? Muito importante. Sou Papo do Padeiro às 7h30 da noite, segunda-feira, com Paulo Malê. Na segunda-feira ainda conversando com seu Tranca, com a mãe Gladys Camorim, também um programa fascinante. Estamos aí um pouco mais de um ano juntos já, fazendo um programa totalmente esclarecedor sobre a Umbanda também, com uma proposta bem ousada, e muito fomos questionados em relação à seriedade, mas hoje, graças ao Oxalá, nós temos a certeza que as pessoas que ouvem não são mais os curiosos, são as pessoas que querem aprender. Isso é muito positivo. Então, conversando com o seu Tranca, segunda-feira às 9h da noite, tá? Terça-feira, 4h da tarde, programa Tenda Cigana com a professora Rose de Souza. Como eu disse no comecinho do programa, nessa terça-feira teremos um convidado especial nesse programa. Ele está nos Estados Unidos, ele é músico e recebe as músicas através de desdobramentos, viagens astrais, enfim. Ou ele acorda com a letra na ponta da língua e a melodia, e vai lá e escreve a música. Muito legal mesmo o trabalho dele. Está nos Estados Unidos, toca nos Estados Unidos, está rodando todo... Na verdade, hoje ele está rodando o mundo, né, com a música dele, mas ele vai falar disso pra gente na terça-feira. Na terça-feira ainda, às 8h da noite, nós temos o programa Conhecimento Superior com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Programa também, gente, fantástico. A Mãe Márcia, ela tem 40 anos de Umbanda e é psicóloga, então ela tem muita bagagem, mas muita bagagem para dividir com a gente. É uma Umbanda bem tradicional. É bem legal mesmo a gente poder ouvir diversas formas de falar da mesma coisa. Eu gosto muito disso. Sou muito fã da Mãe Márcia também. Então, a Mãe Márcia Pinho de Iemanjá, na terça-feira, às 8h da noite. E às 9h da noite, Magia Cigana com a professora Rose de Souza, fala sobre a cultura do povo cigano e utiliza também do baralho cigano para responder perguntas para os ouvintes. Na quarta-feira, às 3h da tarde, novamente, Mãe Márcia Pinho de Iemanjá com a gente, às 3h na quarta-feira, com o programa Conhecimento Superior. 7h da noite, programa Amigos do Seu Zé com a Mãe Mônica Berezutti, também um programa fantástico, feito no Templo da Luz Dourada, com outros médios incorporados do Seu Zé, onde também aconselham e respondem algumas perguntas dos ouvintes. É um programa fantástico também, gente, maravilhoso. E na quarta-feira, às 10h da noite, programa Sintonia e Equilíbrio com a terapeuta holística e Yalorixá Eusane Gomes. Fascinante, programa super divertido, você realmente se conecta à espiritualidade. É impossível não se ligar à espiritualidade com aquele programa também. Eu recomendo, eu falo isso, gente, porque eu ouço todos, tá? Eu ouço todos os programas, nos que eu não participo, eu ouço todos. E na sexta-feira, Raízes do Culto com Marcelo Alban, às 9h da noite, ao vivo. O Marcelo traz pra gente a cultura afro-brasileira, especialmente sobre o culto ao orixá, alta magia e Jurema, que é o que a casa dele pratica, e ele é o que ele traz a doutrina de tudo isso daí. Tá certo? Então, vocês veem que é uma grande variedade, opções para a gente poder compreender de diversas formas sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre a importância de dizermos a nossa religião, de respeitarmos a nossa religião, conhecermos os nossos direitos, né? E de uma forma material no nosso dia a dia. Somos umbandistas, somos do Candomblé, temos um contato com a espiritualidade, temos que assumir isso, independente de preconceito, e temos que saber o que praticando, tá? Isso sim faz uma grande diferença de um espiritualista ou não. De uma pessoa que tem um contato, de um contato realmente real com a espiritualidade e ama isso e acredita e confia. Tá certo? Bom, o Júlio César. Júlio, você estava comentando que o programa, você estava ouvindo baixo rádio. Não sei se como que está agora. Acredito que você esteja me ouvindo, que você está comentando aqui. Mas, quando é assim, dá uma olhadinha, atualiza, tenta outro navegador, tá? Para você poder ver o programa inteiro sem problemas. Ou ver se sua internet não está instável, reinicia o modem, enfim. Tenta algumas alternativas aí. Ele está comentando aqui que ele comprou até um HD externo de 1 TB para guardar todos os programas e tudo sobre a espiritualidade. Muito legal, viu, Júlio? Obrigado pelo comentário, muito bacana você estar fazendo isso.
né? Eu acho que é um material que nós teremos eternamente, né? Eu digo que nenhum programa é eterno, nenhuma informação, ninguém é eterno. Eu falo na rádio, em qualquer lugar, né? Tudo tem o seu momento, a sua evolução, o momento de você passar as informações para aquelas pessoas, nada para sempre. Mas enquanto estivermos fazendo esse trabalho dessa forma, a Rádio Talk Sharon sempre vai existir. E eu acredito que por muitos e muitos e muitos anos. Mas enquanto nós e todos os apresentadores estiverem fazendo esse trabalho, vocês que puderem guardar isso, guardem. Né? Eu acho que é um material fantástico para estudo e para o resto aí da vida de vocês e para aqueles ainda que vão vir. Né? Eu acho que esse material ele é gravado, ele é disponibilizado não só para que as pessoas que não conheçam o programa poderem conhecer, mas para nós que conhecemos, podemos guardar esse material e termos uma fonte de estudos e amanhã dizer, olha, há tantos anos atrás foi dito isso por essa pessoa. E como nós temos materiais fantásticos da Umbanda e do Candomblé, antiguíssimos, e é legal a gente ver esse material antigo, é legal, por isso que é importante a gente guardar. Muito bacana a sua atitude. Tá, Júlio, bacana mesmo. E tem outras pessoas comentando aqui também que estão guardando os programas. Fico muito feliz com isso. Os programas são disponibilizados no YouTube e é exatamente para isso. Você pode baixar, converter em MP3, colocar no seu celular para escutar, é o que a gente tem acompanhado as pessoas fazendo. Tá? Bem Nascimento, obrigado também. Porto Alegre, ouvindo a rádio, obrigado. Paulo Malê, inclusive, que eu estava falando dele aí, segunda-feira ele tem um programa. É só Papo do Padeiro, ele é de Porto Alegre, Bi. Pertinho de você, ouve o programa que você vai gostar muito, seu vizinho aí, tá? Bom, perguntinha aqui da... pergunta da Natália. Então a Natália comenta que ela estava de férias em Quilombo, estava morrendo de saudade do programa, obrigado, Natália. Ela pergunta se Ogum Yara é da linha de Iemanjá ou de Oxum, né? Aí é uma questão bem particular, Natália. Assim, na verdade, Ogum Yara, normalmente Oxum. Tá? Normalmente, Ogum Yara vem na linha de Oxum. Ele é uma energia cruzada com Oxum dentro da Umbanda. Tá? Mas eu já vi casas que cultuaram Ogum Yara como vindo na linha de Iemanjá. Para mim, é de Oxum. Tá? Enfim. Bom, ela coloca outra perguntinha aqui. Por que os guias estalam os dedos ao dar o passe? Então, é o que a gente fala assim, o guia sabe o que faz, né? Cada movimento, um oxe do baiano, um xetruá do boiadeiro, um estralar o dedo de uma entidade, um zifio do preto velho, tudo isso tem um porquê, não só pelo arquétipo, para identificar, mas falar uma palavra repetidamente, por exemplo, o baiano tem o hábito de ficar oxe, 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 né? Não toda hora, mas tem o hábito de falar uma determinada palavra com mais frequência. As entidades de Umbanda normalmente falam isso, né? Com algum sotaque particular. Isso não só é um mantra para o corpo do médium, para que aquela entidade se mantenha em conexão, porque deve ser muito difícil, uma entidade elevada, se baixar no nível de um médium para incorporar, né? Para manter em conexão, o estralar do dedo, ele é como isso, ele é uma... O estralar do dedo move muita coisa, na verdade, né? São energias que o guia desprende das tuas mãos e espalha no ambiente, né? Ele está espalhando, o estralar do dedo, ele movimenta a energia toda em volta, né? Ele parece que é só um estralar do dedo, um tique, um trijeito, mas na verdade ele está movimentando uma energia no estralar do dedo, no bater do pé, né, e entre outros comportamentos e algumas atitudes que os guias tomam, né, mas na verdade acredite sempre muito no que o seu guia está fazendo e nunca acredite que é por besteira, né. Uma vez eu escutei, vou comentar isso só por reflexão e para que vocês médiuns, caso tenham escutado isso também, possam refletir, que os baianos não precisam ficar falando hoje, né. Aí eu escutei isso uma pessoa falando para um médium, né? O baiano não precisa ficar falando hoje toda hora. Uma vez que ele fala já é o suficiente, já identificaram que ele é baiano, né? E a ideia não é identificar que ele é baiano, né? A ideia não é bem essa. A ideia é um mantra que é ativado no médium para que ele possa se manter em conexão vibracional com
com o guia, com o médium, entre o médium e o guia, entre que eles estejam em harmonia. Por isso que é feito algumas coisas. Os guias se comportam de algumas formas, se movimentam de algumas formas. Você vê que dificilmente o guia está parado, em pé, esperando alguém aparecer. O guia está se movimentando, seja um passo para lá, um para cá, seja andando, seja falando, alguma coisa ele está fazendo. O guia nunca está parado, né? Sempre ele está movimentando alguma coisa. E exatamente para isso, para manter não só o médium descarregado, limpo, para que a energia durante a incorporação seja estável, para que ele se mantenha em conexão o mais perfeito possível, para que a incorporação seja o mais real possível, né? Então acho que devo ter te respondido, né, Natália? Eu acho que a importância é essa aí, do estrela dos dedos ele está movimentando a energia em volta do corpo da pessoa durante o passe. Isso acontece mais durante o passe, tá? Isso é o mais normal mesmo, né? Tá? Só outra perguntinha sua aqui, né? Você não pode ser tocado, tá? Gostaria de saber se no caso de Logum Edé, por não ser tocado uma gíria específica na Umbanda, uma gíria específica para ele, se pode ver na linha de Oxóssi. Então, depende da casa, Natália. Porque assim, a espiritualidade, ela entende que se a casa ela cultua 7 orixás, se a casa cultua 14, se a casa cultua 16, se a casa cultua 3, enfim. A espiritualidade, ela entende o que a casa pratica. Não vai chegar, por exemplo, na casa que eu pratico, que não cultua Logum Edé, não vai chegar Logum Edé, em médium nenhum. Caso chegue, o médium, talvez ali ele tenha um pezinho em outra religião, em outra cultura, porque ele deve ser encaminhado para isso. Porque, na verdade, assim, a espiritualidade vai respeitar o que a casa pratica. Se a sua casa, só um exemplo, uma casa que hoje só incorpora caboclo, preto velho e herê, como tem um monte, não vai chegar um Exu, ou não vai chegar um baiano, não vai chegar um marinheiro. Entendeu? A espiritualidade, ela tem noção, ela tem total consciência do que a casa pratica, do que é realmente a casa, do que a casa tem a oferecer, as limitações da casa. Entendeu? Então a casa também não deixa de ser boa, porque não cultua Logum Edé, entendeu? Dentro do candomblé do culto orixá, em algumas tradições, eu nem sei se dizer em todas, Paulo Malê, Eusane Gomes, Marcelo Albão pode dizer isso com certeza, mas enfim, na Umbanda especialmente não é cultuado, tá? A não ser que a casa de Umbanda veio aquela coisa do candomblé, então tem aquele candomblé de caboclo, né, que o pessoal fala que é aquele umbandomblé, ou candombanda agora também, eu ouvi dizer. Então tem essas misturas, como nós dissemos, não é errada. O que nós devemos medir é o que é bom para nós e o que não é, tá? Então, de repente, se você incorporou alguma ideia na tua casa e a tua casa tem estrutura para receber esse orixá, sabe receber esse orixá como cultuar verdadeiramente, porque você também não pode receber alguma ideia na linha de Oxóssi e cultuar como Oxóssi. Logum Edé e Oxóssi é Oxóssi. Então, se a sua casa tem estrutura para isso, perfeito, tá? Se isso aconteceu com você, claro, tá? Espero também ter respondido. Bom, todos os comentários, as perguntas, eu agradeço imensamente a todas as participações, o pessoal que se dispõe no domingo para ouvir o programa, aprender um pouquinho mais junto comigo, porque eu também estou aprendendo junto com vocês. A gente está com uma proposta aqui de aprender juntos e não ensinar nada. Vamos debater assuntos, então eu passo para vocês aquilo que eu estudo, pesquiso e vivencio dentro da Umbanda. Eu nem me meto a falar de outra coisa, aquilo que eu não vivo, porque eu não acho isso, não existe ética nisso, né? Eu acho que você fala daquilo que você vive. O que você não vive não dá certo, não faça. Tá certo? Bom, gente, eu acho que a gente chega no final do programa com diversas perguntas, comentários aqui. Eu agradeço muito isso, todas as participações. A gente vem tendo uma grande evolução nessa nossa proposta do programa, mas especialmente da rádio, e ver as pessoas que se aproximam hoje. São pessoas que querem saber um pouco mais sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre o culto ao orixá especialmente, né, sobre a espiritualidade, pessoas que querem aprender, pessoas que querem entender os seus deveres sobre a sua religião, pessoas que sofreram preconceitos, pessoas que hoje encontram reunidos em um único lugar, né, falando a mesma língua, pessoas falando a mesma língua. Então estamos aqui abrindo espaço para você também, tá?
Mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta, seu questionamento, a sua crítica, a sua sugestão. O programa é aberto a isso. É um programa aberto a todos que queiram se manifestar, porque aqui ninguém pode ficar calado. Essa é a grande verdade, tá? É isso que a Umbanda, é isso que o Candomblé precisa. Pessoas que gritem que eu sou do Axé, que eu sou da Umbanda, que eu sou do Candomblé, o que eu pratico. É importante isso. E a rádio te dá essa opção aí para você, de repente, sofrer algum preconceito, você vem tendo algum problema em relação à doutrina, né, que é muito comum, é mais comum ainda, que vem tendo algum conflito com isso, a gente está à disposição para isso. O que a gente não souber, buscamos recursos para compartilhar com vocês sobre essa informação, tá certo? Gente, então até amanhã, 7h30 da noite, programa Sou Papo do Padeiro com Paulo Malê, às 9h da noite, programa Conversando com Seu Tranca com Mãe Gladys Camorim. Até semana que vem, às 8h da noite, comigo aqui, Alan Barbieri, no programa Caminhada Espiritual, aqui na Rádio Talk Aruanda. Gente, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Caminhada Espiritual. Reflexões e debates sobre a espiritualidade e a vida, questões ambientais, defesa da cidadania, tolerância racial e religiosa, com Alan Barbieri. Oferecimento: Toques de Aruanda EAD, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse estudaremcasa.com.br. Entro no acordo contigo. Tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo. Apenas contigo, amigo. Tempo.